Por que as pessoas sofrem? Por que Deus permite tanta lágrima, tanta angústia, tanto soluço? Enquanto eu estou apresentando essa live para vocês, cerca de 150 mil pessoas morreram no mundo. 150 mil pessoas, nas últimas horas. É muita gente perdendo a sua vida. O Dr. José Rubens foi uma delas. Tem muita gente recebendo a notícia agora de um câncer. Por que Deus permite isso? Por que Deus não faz alguma coisa para acabar com o sofrimento? A gente lida com isso. Deus não é todo-poderoso? Sim ou não? Sim. Então por que Ele permitiu o mal existir? Se Ele poderia impedir. Não confunda Deus ser todo-poderoso com a ideia errônea de Deus poder fazer qualquer coisa indistintamente. Eu vou explicar o que eu quero dizer para você. Preste atenção. Está prestando atenção? Se Deus pudesse criar a terceira margem de um rio, Ele não seria todo-poderoso. Ele seria ilógico. Se Deus pudesse pecar, Ele não seria todo-poderoso. Ele seria irrazoável. Se Deus pudesse mentir, Ele não seria todo-poderoso. Ele seria cruel. Se Deus pudesse existir e não existir ao mesmo tempo, Ele não seria todo-poderoso. Ele seria sem sentido. Então, quando a teologia diz que Deus é todo-poderoso, Ele é todo-poderoso porque Ele é capaz de fazer qualquer coisa dentro do seu caráter. E Deus não duela com o seu caráter. Então, mesmo sendo todo amor, para criar um mundo livre, tinha que existir a possibilidade do mal. Lembra que eu falei que na metafísica as coisas podem existir em ato e potência? E que eu falei também que há pseudo-existências, que o mal, na verdade, é apenas a negação do bem? O que é o ato e a potência? Bom, os meus filhos e netos existem em potência, porque eu posso ser pai. Mas como eu ainda não sou pai, eles são apenas uma possibilidade. Mas o dia que eu me tornar pai, o meu filho deixará de ser uma possibilidade e se tornará um ato. Enquanto o mal era apenas uma possibilidade, ele não tinha como ser destruído. Assim como o meu filho não pode ser destruído. Nada pode acontecer ao meu filho. Ele não existe. Ele é apenas uma possibilidade. Agora, o dia que ele existir, aí muita coisa pode acontecer com ele. Enquanto Adão e Eva tinham apenas o livre-arbítrio, o mal era uma possibilidade. Mas a partir do momento que eles comeram do fruto proibido, o mal deixou de ser a potência para se tornar um ato. E que ato é esse? A ausência do bem. Eles experimentaram o que é a dor. Eles e todos nós. E Deus sofreu muito com isso. E você pode perguntar, Rodrigo, mas onde está o amor de Deus se Ele permitiu que o mal existisse mesmo sabendo que aquilo ia acontecer? Quem pagou o maior preço? Foi Deus. E você pode falar, Rodrigo, peraí, mas tem uma coisa que não está fazendo sentido na minha cabeça. Peraí, para um pouquinho. Se Deus sabia que o Lúcifer ia preparar toda aquela bagunça no céu, se Deus sabia que Adão ia pecar e Deus sabia desde antemão, por que Deus criou Adão? Por que não criou outro? Por que Deus não criou um outro que não pecasse? Se Deus sabia que Hitler ia matar 6 milhões de judeus, por que Deus deixou Hitler nascer? Por que Deus não deixou que outra criança nascesse? Que outro espermatozoide fecundasse o óvulo da mãe dele para nascer outro e não aquele? Por que Deus deixou, mesmo sabendo? Eu vou explicar a você por quê. Vou dar um exemplo e você vai entender. Eu dou aula há muitos anos aqui na faculdade. Imagine que eu diga para os alunos assim, todos vocês têm o livre-arbítrio de escolherem se eu sou um bom professor ou um mau professor. Vocês vão me dar uma nota, 0 ou 10. E prometo a vocês que eu vou levar todas as notas que vocês atribuírem a mim ao conhecimento da reitoria. E eu passo as folhas em branco para que cada aluno tenha o direito de escolher se eu sou um professor 0 ou um professor nota 10. E eu fico imaginando os comentários da sala. Poxa, o Rodrigo se garante mesmo, né? Ele vai levar para a reitoria o que nós pensamos a respeito dele? Poxa, estou admirado. O outro falou assim, não, mas eu gosto dele, eu vou dar nota 10 para ele. O outro, eu não gosto não, ele me chamou a atenção aquele dia, porque eu cheguei atrasado, eu vou dar um 0 para ele também. Eu quero ver agora, o reitor vai saber que alguns de nós não aceitamos que damos 0 para ele.
Aí cada um atribui a sua nota, eu recolho as notas, agradeço e saio de aula a caminho da reitoria. Está acompanhando o raciocínio? Só que antes de chegar à reitoria, eu paro na minha casa e eu começo a separar as folhas. O João me deu 10, que bom. A Maria também me deu 10, que bom. O Joaquim me deu 10, que bom. O Fábio me deu 0, não gostei. O Jonas me deu 0, não gostei. O Antônio me deu 0, não gostei. Finalmente, pelo menos aqui, a Mariângela me deu 10, mas isso aqui deu 0. Eu separo 2 pilhas. A pilha dos que me deram 10 e a pilha dos que me deram 0. Aí sabe o que eu faço? Eu pego aquelas notas 0, jogo no incinerador e levo para a reitoria apenas as notas 10. E o reitor fica feliz, achando que 100% dos alunos me aprovam e me dão nota máxima. Mas será que eu estaria sendo honesto se eu fizesse isso? É claro que não. Eu estaria brincando com os dados, eu estaria violando as regras, eu estaria passando uma imagem falsa, eu estaria dando a impressão que todo mundo me deu 10 quando isso não é verdade. Eu seria uma pessoa imoral, uma pessoa desonesta. Concorda comigo? Agora raciocine com base nessa ilustração que eu te dei. Se Deus só permitisse vir à existência aqueles que não fossem negar a sua graça, se Deus só permitisse vir à existência aqueles que não fossem recusar a sua pessoa, Deus estaria brincando com os dados. Ele estaria anulando as notas 0 e trazendo à existência apenas as notas 10 e mentindo para todo o universo que todos nós temos livre-arbítrio, quando na verdade ele só deixaria nascer quem não fosse rejeitá-lo. Mas como eu disse anteriormente, Deus não duela com o seu pensamento, Deus não duela com o seu caráter. Aí você pergunta, tudo bem, Rodrigo, na ilustração está certo, mas na prática, o fato de Deus deixar as notas 0 virem à existência trouxeram as tragédias da história. Aí eu pergunto de volta, quem pagou o maior preço? Não foi eu, nem você, nem o próprio diabo. Sabe quem pagou o maior preço? Foi Jesus. A morte dele na cruz do Calvário foi a morte no lugar do pecador. Ele enfrentou a ira de Deus. E não somente isso. Quando Cristo vai para a eternidade, Jesus leva consigo toda a sequela do mal. Como assim, Rodrigo? Em Apocalipse capítulo 5, João vê o Cordeiro de Deus sentado no trono. E ele vê essa imagem aí. Só que chama a atenção de João, até essa imagem está com um erro, porque ela mostra uma mancha de sangue perto da patinha, da perninha do cordeiro. Mas no Apocalipse dá a entender que o cordeiro estava com o pescoço cortado. Ele estava vivo, mas com o pescoço degolado. Mas por que João vê o Cordeiro de Deus no céu ainda com a marca da degola? É porque Cristo vai levar para a eternidade a marca da crucifixão e o nosso corpo humano. Como assim, Rodrigo? Vou mostrar na Bíblia para você. Uma das perguntas que Jó fez para Deus é: porventura tu tens olhos de carne e enxergas como os mortais? E depois que ele viu o conflito entre Deus e aqueles 2 monstros, ele falou: agora os meus olhos veem a ti. Ou seja, Jó, eu posso sofrer a dor que você sofreu. Eu também sofro, apesar de ser onipotente. Filipenses capítulo 2, 5 a 11, diz o seguinte, eu vou ler esse texto para vocês. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que devesse ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esvaziamento, kenosis em grego. Cristo foi se esvaziando até a morte de cruz. E olha a continuidade.
Por isso também, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Eu vou mostrar num gráfico o que eu acabei de ler para você. Preste atenção, está aí na tela. Jesus estava na condição de Deus, número 1, Filho de Deus, eterno Deus, mas ele foi se humilhando, se esvaziando, tornando-se em semelhança aos homens, depois morrendo a morte de cruz. E quando ele ressuscita e volta ao céu, diz que Deus o elevou acima de tudo, o exaltou e deu-lhe um nome que está acima de todo nome. Espera o seguinte, volta para mim. Se Jesus já era Deus, não precisava de o Pai exaltá-lo. Deus é Deus. Não tem nada que você possa acrescentar em Deus que ele não tenha. Concorda comigo? Deus já tem tudo. Por que Cristo precisava receber um nome exaltado depois da sua ressurreição, se ele é Deus? Ora, dar um título honoris causa de doutor em teologia para quem não tem doutorado em teologia, beleza. Mas quem já é doutor, fala assim, agora eu vou te considerar doutor. O sujeito já tem o CRM, aí eu vou dar um título honorífico para ele de médico. Não faz sentido. Se Cristo é Deus, por que depois de ressuscitar, ele recebe um nome acima de todos os nomes? Dá a entender que ele não tinha esse nome antes? Não é isso. É que até a cruz, Jesus era Deus por natureza. Depois da cruz, ele é Deus por natureza e por causa honrosa. Eu que estou nesse corpo humano sujeito a um monte de coisa, receber um corpo glorioso na ressurreição é muito bom, é glória para mim. Mas para aquele que, segundo o apóstolo Paulo, vivia na forma de Deus, agora passar a habitar num corpo humano, ele desceu. Por amor a mim e a você. Ele é o Cordeiro. Então não existe nenhuma dor que Jesus não tenha enfrentado. A dor que você está passando nesse momento, ele sofreu. Então olha para mim. Eu entendo a sua lágrima, eu entendo a sua disposição, mas entenda uma coisa. Se você acreditar em Deus, tudo o que você está passando de ruim vai passar. E o que é bom é apenas uma degustação. A história não acabou. Confie em Deus. Nós não lemos o livro todo ainda. Nós lemos uma parte. Se você está lendo uma biografia e você ainda está aqui, não tire conclusões nessa página. Deixe chegar no epílogo. Deixe chegar no epílogo. Confie em Deus. Sabe, nós vivemos num mundo cruel. E as dificuldades são muito grandes. Muito cruel, né? As dificuldades são uma realidade viva, presente. E nenhum filho de Deus, independente do seu nível de comunhão com o Pai, da sua escolaridade, da sua religião, ninguém passa ileso diante de tanta maldade. E a história de Jó, que eu acabei de apresentar aqui, ela é a prova viva de que mesmo experimentando o pior que o inimigo de Deus pode fazer na nossa vida, ainda assim é possível permanecer fiel. Jó não é uma utopia. Então, nosso objetivo, nesse caso, nem sempre deve ser encontrar o sentido racional, como se fosse uma relação de causa e efeito, para as coisas ruins que acontecem em nossa vida. O que nós precisamos ter em mente é que, mesmo sendo cristãos, procurando a Deus, devemos entender que, como Jó, eu e você, nós estamos no centro de uma guerra espiritual, um conflito cósmico entre o bem e o mal que não tem tréguas, e os dois lados querem você. É uma guerra espiritual. E tudo o que Jesus sofreu quando ele viveu entre nós, quando ele se entregou por nós na cruz do Calvário, foi para nos levar a uma certeza de segurança eterna e de esperança. Você percebeu o que eu estou falando? Note que a Bíblia ela é muito coerente e honesta. A Bíblia não tenta mascarar os problemas ou nos iludir com promessas vazias, frases de efeito. Mesmo fora da história de Jó, eu posso encontrar facilmente um monte de passagens que me alertam que nesse mundo eu viveria
por problemas, eu passaria pelo vale da sombra da morte, eu viveria aflições. Mas a mensagem não termina aí. O que nos permite acordar dia após dia é a certeza que Jesus venceu na cruz do Calvário, ele venceu o mundo e em breve ele voltará para nos buscar e trará em sua companhia aqueles que a morte tirou do nosso meio. Estudar a Bíblia é sem dúvida alguma uma forma de buscar consolo, força e esperança para enfrentar essas dificuldades. Agora, manter a fé em Deus não vai nos blindar de transtornos, de problemas que podem afetar até as emoções daquele crente mais fiel e dedicado. Até aquele que é estudante da palavra de Deus também receberá momentos de embate emocional. Então, entenda bem o que eu estou dizendo para você. O Jó da Bíblia experimentou uma angústia profunda e, ao contrário dos seus supostos amigos ou do que eles queriam sugerir, todo aquele sofrimento não estava acontecendo na vida de Jó por causa de falta de Deus. Infelizmente, algo semelhante pode acontecer em nossa sociedade hoje, quando uma pessoa, por exemplo, entra em depressão, quando alguém é diagnosticado com um transtorno de ansiedade, com burnout ou outra condição de saúde mental. Isso, às vezes, não depende da fidelidade dessa pessoa ou devoção a Deus. Nós não podemos ser agora juízes uns dos outros ou advogados de Deus para ficar colocando sentença nas costas das pessoas. Temos que amá-las, orar por elas, abrir a Bíblia, consolá-las. Muitos de vocês já sabem, mas eu acho importante pontuar que eu mesmo já passei anos difíceis em minha vida. De depressão, de fundo do poço. Eu precisei procurar tratamento adequado para recuperar o controle dos meus pensamentos, para conseguir seguir a vida, dedicar as minhas responsabilidades e tarefas. Se eu estou aqui hoje, é porque Deus também pode te levar. Agora ouça com atenção. Você já teve a sensação de que a sua oração nem passou do teto? Isso já aconteceu comigo. Você já fez orações com lágrimas, noites em claro, e ainda assim o silêncio de Deus pareceu uma faca no seu pescoço assim? Jó também viveu por isso. E talvez como Jó, você já tenha sido cercado de pessoas bem intencionadas que, sem compreender a sua dor, o contexto maior por detrás de tudo isso, lançaram palavras que mais feriram você do que consolaram o seu sentimento. E quando o sentimento bate a porta, aí surge aquela pergunta angustiante, né? Se Deus é justo mesmo, se Ele me ama, o que está acontecendo comigo? Eu não sou uma pessoa tão ruim assim. Essa é uma das maiores tensões da vida cristã. E o livro de Jó, como eu falei, não foge a essa problemática. Pelo contrário, Jó convida você a enfrentar com coragem, reverência e disposição essa pergunta sobre o sofrimento. E estudar essa história é mais do que compreender um momento de dor aqui ou outro ali. É descobrir que Deus não desperdiça nenhuma lágrima que é derramada. E muitas vezes o que parece ser o fim pode ser, na verdade, o início de uma grande transformação. Pelo menos foi assim comigo.